Vou direto ao voto, presidente. Bueno. Analiso as preliminares. O relatório segue no voto completo. E adoto para esse desiderato o voto trazido pelo eminente relator. Violação ao devido processo legal. Sustento o acusado, em síntese, a existência de violação do devido processo legal, alegando que, tendo em vista que, em manifestação do Ministério Público Federal, acostado ao inquérito 4828, conexão, datada de 17 de fevereiro de 2021, o mesmo subscritor da denúncia oferecida nos presentes autos, em verdadeiro abuso de poder, deixou de apresentar NPP, Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28A caput do Código de Processo Penal, por entender se tratar de medida insuficiente para a reprovação e a prevenção das várias infrações penais imputadas ao acusado, usurpando, por conseguinte, a competência reservada ao condutor do feito que, se assim decidisse, devolveria ao Ministério Público para que seja reformada a proposta de acordo com a concordância do investigado e seu defensor. Para também colaborar com os trabalhos, senhor presidente, vou resumir apenas dizendo que essa matéria já foi votada no âmbito da segunda turma. Eu tenho voto no sentido em que lancei nesse deciso, entendendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público esse acordo de não persecução penal, haja vista a natureza de ajuste entre as partes. Então, eu rejeito essa preliminar. Da mesma forma, rejeito as preliminares sobre os indeferimentos de pedido de produção de prova, também trazidas em sede de agravo regimental, o qual julgo prejudicado adotando os fundamentos trazidos pelo eminente relator. Preliminares de mérito, abolício o crime e a imunidade parlamentar. É certo que a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento segundo o qual só há que se falar em abolício crimes quando a nova lei exclui do âmbito de proteção do direito penal o fato considerado como crime pela lei anterior. A mera alteração da norma, quando não importar em descriminalização, não há de ser entendida com abolício crimes. Habeas corpus 101.035, relator ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgada em 26 de outubro de 2010. Segundo Kleber Masson, não há falar em abolício crimes nas hipóteses em que, nada obstante a revogação formal do tipo penal, o fato criminoso passa a ser disciplinado perante dispositivo legal diverso. Nesses casos, verifica-se a incidência do princípio da continuidade normativa ou da continuidade típico-normativa, operando-se alteração geográfica ou topográfica da conduta ilícita. Em direito penal, parte geral, artigos 1 e 20, Forense, Rio de Janeiro, página 109. Sustento o acusado que, em 1º de setembro de 2021, foi publicada a Lei 14.197 de 2021, revogando expressamente em seu artigo 4º a Lei de Segurança Nacional, Lei 7.710 de 83. Assim dispondo. Artigo 4º. Revogam-se a Lei 7.170 de 14 de dezembro de 83, Lei de Segurança Nacional, e o artigo 39 do Decreto-Lei número 3688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais. Alega que o Procurador-Geral da República já se manifestou a respeito, enviando parecer a esta Suprema Corte para que não julgue ações que versem sobre Lei de Segurança Nacional pelo óbvio e concreto fato de sua revogação e, por conseguinte, não há como deixar de reconhecer que, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade, a lei anterior foi abrogada desde a data da publicação da lei superveniente. E assim foi exatamente porque é incompatível com o Estado Democrático de Direito, porque viola os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, sedimentados no artigo 5º, incisos 4 e 9, e no artigo 220 da Constituição Federal. Mesmo que assim não fosse, a Lei 14.197 de 2021 integrou no Código Penal o artigo 359-T, que dispõe: não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomeração ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ora, conforme podemos verificar da transcrição dos trechos dos vídeos, os quais o Ministério Público entende como prova dos crimes contra a então Lei de Segurança Nacional,
O acusado, ciente de que estaria acobertado pelo manto da inviolabilidade constitucional, fez duras críticas aos poderes constitucionais, sem dúvida com expressões chulas e agressivas, mas indubitavelmente críticas aos poderes constitucionais, e que, nos termos do artigo 359-T do Código Penal, não constitui crime. E, novamente, mesmo que assim não fosse, entendo sim, o acusado estava acobertado pelo artigo 53 caput da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 35 de 2001, que exclui, na hipótese nela referida, a tipicidade do fato. Menciono o artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa cláusula constitucional se destina a proteger, na verdade, não só a função parlamentar, senão também o próprio parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado democrático de direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional. Esta Corte já assentou o entendimento de que as manifestações dos parlamentares, ainda que feitas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, também são abrangidos pela imunidade material. Inquérito 110-DF, relator o ministro Celso de Mello, publicado no Diário de Justiça da União, em 14 de abril de 91. É o que ocorre na hipótese em que, utilizando de sua rede social para informar seus eleitores, portanto, em razão de seu mandato, expôs fatos ocorridos que entendeu injustos, contudo, em linguajar nada recomendável a um parlamentar, o que foi posteriormente reconhecido pelo próprio acusado. Por isso, a preocupação, abro aspas, do Constituinte em dispensar efetiva proteção ao Parlamento, em ordem a permitir-lhe, no desenvolvimento das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste, ainda que fora do recinto da própria Câmara Legislativa. PET 8945, em sede agravo-regimental, relator o ministro Celso de Mello. Nesse contexto, com a devida vênia de entendimento diverso e com esteio na atual jurisprudência desta Corte, julgo improcedente a denúncia com fundamento no artigo 386, inciso 3, do Código de Processo Penal. Colhendo, portanto, essa preliminar. Passo ao mérito. Passo a análise do mérito da denúncia propriamente dito, na eventualidade de não acolhimento das preliminares acima expostas no item 2, bem como em relação à imputação da prática do delito do artigo 344 do Código Penal pelo denunciado feito na peça acusatória. Analiso assim o enquadramento dos fatos narrados aos artigos do Código Penal com a redação dada pela Lei 14.197 de 2021. Poupo, Vossas Excelências, da leitura. Aqui traz os crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a soberania nacional. Eu transcrevo toda a legislação no voto e prossigo. Na denúncia, o acusado responde pelos crimes previstos no artigo 23, inciso 4, acumulado com o artigo 18 da Lei 7.170 de 83, que dispõe, artigo 23, incitar, inciso 4, a prática de qualquer dos crimes previstos nesta lei. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Artigo 18, tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Da denúncia, extraio as seguintes transcrições dos vídeos do acusado, consideradas pelo Ministério Público como crime de incitação. No voto, eu inicio indicando o tempo de início da fala e o final eu vou poupar dessa leitura para avançar. São as palavras do acusado. Eu quero que o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele, sacuda aquela cabeça de ovo dele e jogue dentro de uma lixeira. Logo em seguida, o próprio acusado se justifica e orienta seus eleitores. Eu posso dizer isso e você também pode dizer isso, o que não pode acontecer. Em seguida, vem a explicação dos arroubos acima, a prisão de jornalistas por entender injusto. Esse episódio tenho como uma manifestação crítica descrita no artigo 359-T, que não é considerado crime. O Ministério Público Federal também considera como crime, previsto no artigo 18 da então Lei de Segurança Nacional, o vídeo de 6 de dezembro de 2020 com o título "Convoquei as Forças Armadas para intervir no STF". Sobre esse episódio, alega o acusado que a acusação deixou de colocar o ponto de interrogação, ou seja,
sustenta que não afirma que convocou as Forças Armadas para intervir neste Supremo Tribunal Federal, mas perguntou se havia convocado. Nesse sentido, confira-se. Diz o acusado: eu ameacei? Não, não ameacei. O próprio STF está cavando sua cova. 11 ministros que não são nada respeitados pela população. Nenhum deles tem um respeito social, nem. O que ele tem são alguns puxa-sacos que ficam perto deles quando estão em algum tipo de encontro social ou em momentos de entretenimento e lazer. Logo após, comenta da sua família sem, portanto, ameaçá-la de alguma forma. Volta ele a dizer: claro que eles vão ter lá seus familiares, que, na minha opinião, são cúmplices, né? São tão criminosos quanto, porque se acobertam isso. Se eu sou criminoso e minha mãe me defende, ela é criminosa comigo. Esse é o ponto inarredável da questão. Se minha filha comete tráfico de drogas, eu mesmo vou prendê-la, ponto. Está cometendo um ilícito que coloca em risco a sociedade de bem. Pode ser minha filha, pode ser minha mãe, minha irmã, meu falecido irmão, qualquer um, amigo. Eu não vou lá passar pano para vagabundo, ponto. Não quero que passem pano para mim, caso um dia eu venha errar, o que simplesmente não vai acontecer, porque eu tenho lá a minha bússola moral a seguir. Mais uma vez, tratando-se de opinião, ainda que se possa considerá-la ofensiva, mal educada e de todo inapropriada para um parlamentar, e com a justificativa de que tem sua bússola moral a seguir, não abrindo mão sequer para a própria família. A seguir, fala sua opinião sobre existir ou não a justiça eleitoral, detentora de um monopólio de poder, que ele afirma não querer da forma em que está composta. Prossegue o acusado: quando eu disse que nós não queremos mais STF, como que existe hoje, é porque nós não queremos. Eu não estou falando por mim somente, não, seus idiotas. Eu estou falando por mais de 100 milhões de brasileiros. Tenho certeza, convicção disso. Convicção absoluta, eu tenho certeza que o cidadão patriota. Não estou falando de vagabundo do PSOL, do PT, do PCdoB, não. Eu estou falando de patriota. Patriotas que saem às ruas exigindo o Estado republicano de direito. Eu não estou falando de vagabundo que quer fumar maconha e abortar, não. Que quer ideologias nas escolas. Não. Isso aí, para mim, é lixo orgânico descartável. Eu estou falando de cidadãos brasileiros que se respeitam e respeitam a sua família, respeitam a sua bússola. Nós não queremos uma justiça eleitoral como deito vocês. Barroso, vocês são cretinos, tão marginais. Isso é cretinice, não adianta ficar ofendidinho, não. Não adianta, não, porque nós temos um código eleitoral que é uma lei vigente, é a antiga, salvo engano, de 65, é a Lei 4.737, que ela é vigente no país, é uma lei federal, que foi feita onde tem que ser feito, no Legislativo, e vige no país ainda, está em estado de vigência. Mas a ministra Rosa Weber, malandramente, né, preparando o terreno para você, Barroso, fez lá uma portaria administrativa modificando a contagem dos votos, centralizando no TSE, segundo ela, por orientação da Polícia Federal, que se detectou um risco ao sistema de processo eleitoral. Deveria ter investigado e sanado a questão. Afinal, é a Polícia Federal, não são os escoteiros mirins. Mas, mesmo assim, que você tenha seguido a orientação, você não poderia. Tanto que entrei com uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais, uma DPF, na Procuradoria-Geral da República, e está lá. Estou aguardando a resposta, porque você, Rosa Weber, usurpou a função do legislador, preparando o terreno para o Barrosinho, que agora é ministro do TSE, que inclusive modificou uma portaria que eu não me recordo o número dela, que permitia acesso a órgãos de uma e vários outros aspectos da votação, e vocês modificaram, dificultando o processo de acesso cidadão-sistema. Mas vocês mantêm esse sistema achando que podem. Só que vocês não podem, porque uma lei federal jamais pode ser modificada por uma portaria administrativa. De maneira alguma, isso é um crime. Vocês cometeram não só esse, mas vários outros crimes. Vocês margeiam a lei, são marginais. Vocês são marginais. Todos vocês que detêm essas decisões.
Fachin, que decidiu que a Polícia Federal não pode operar, que evidentemente culminou tanto no caso do Damasceno, sargento Damasceno, que morreu com um tiro na Avenida Brasil. Ontem, o cabo Cardoso com um tiro na cabeça, porque vocês protegem bandidos. Vocês protegem esses bandidos, dão liberdade a eles e, claro, a expectativa da impunidade. Vocês permitem que eles se encorajem cada vez mais para cometerem ilícitos. Eles sabem que tem um escritório de advocacia só para eles, o STF. E quando eu, parlamentar federal, garantido pela Constituição, que evidentemente não posso mais me garantir nela, porque vocês mesmos, guardiões da Constituição, a estão rasgando no meio e limpando suas bundas com ela. É o que vocês estão fazendo. Volto eu. Mais uma vez, opinião com palavras chulas e desonrosas, mas não crime contra a segurança nacional. Não está a instigar qualquer pessoa a fechar o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral. Faz duras críticas sobre decisões tomadas em ambas as cortes, mas não verifico qualquer afirmativa que possa ser considerada instigar a crime ou ameaça grave com o fim de impedir o exercício dos poderes constitucionais. E continua o Ministério Público transcrevendo a live do acusado. Abro aspas. Lá no artigo 101 da Constituição, diz que deve se ter entre um dos preceitos notável saber jurídico, qualquer do povo, idoneidade moral acima de 35 anos e menos de 65. Esses são os preceitos para ser um ministro do STF. Pessoas que não são geniais, na minha opinião, não têm o meu respeito como juristas. Lá naquele artigo garante isso, notável saber jurídico, mas para que vocês interpretem, por exemplo, a questão que vocês estão julgando, não é de sua competência. Vocês deveriam estar julgando lá no artigo 57, parágrafo 4º, sobre eleições da Câmara, da Presidência da Câmara e do Senado. Não precisa ser jurista, nem ter um notável saber jurídico que vocês dizem possuir. Basta ser alfabetizado para que você leia. Vedada a recondução nas eleições imediatamente subsequentes. Isso é uma letra da lei que não abre nenhum tipo de precedência para que vocês interpretem a norma. Nenhum tipo, porque é muito clara no que está escrito. Ou seja, vocês devem interpretá-la ipsis literis, da maneira como está escrito. Mas vocês acham que podem votar e falar, eu sei o melhor. Vocês acham demais. A cobertura completa do julgamento de Daniel Silveira, agora fala Nunes Marques, indicando que é tudo muito lamentável, tudo muito chulo na fala do deputado, mas ele, Nunes Marques, o primeiro-ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, não vê crime. Depois dele fala André Mendonça, e aí o julgamento deve seguir acelerado. Cobertura completa no Expresso com Elisa Vec e Evandro Cini. Até amanhã. Explicar o que ele Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda. Boa noite, nós seguimos por aqui então ao vivo acompanhando o julgamento do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Expressamente almejado, inclusive por outros partidos, inclusive de esquerda, e logo em tese de espectro político teoricamente oposto ao defendido pelo acusado. Prossegue o acusado. Que o artigo 142 é um poder moderador, aí vocês logo, né? Cabelinho em pé, luz vermelha acesa, ai meu Deus, poder moderador, exército, que vocês querem fazer? Eu sou ministro do STF. Quando bater um cabo e um soldado na porta de vocês, não adianta fechar a porta, porque vai ser arrombada. Sabe por quê? Porque vocês estão abrindo essa precedência, vocês estão descumprindo a Constituição. Sim, sim, as Forças Armadas podem se intervir. E o que nós queremos. Eu confesso que a maioria dos brasileiros pedem isso. Tenho certeza absoluta disso. Sabem por quê? Porque vocês não respeitam a lei. Vocês são tão oligofrênicos. Na verdade, não são. Vocês são canalhas mesmo. Que vocês tomam decisões sempre em prol da injustiça. Do crime. O STF não precisava existir, não precisava. Ele deveria ser extinto e criado uma nova Corte Constitucional com juízes de carreira totalmente imparciais que defendesse a norma independente, se o caso é de esquerda ou de direita, que ele defensa a lei, a letra da lei. Foi escrito, né? Se a letra da lei está aí para ser defendida, que seja defendida, não para que vocês interpretem e abram súmulas e súmulas o tempo todo. Vocês são doentes, vocês são megalomaníacos, vocês não merecem sentar nessa cadeira da Suprema Corte, vocês precisam passar por um teste de sanidade mental, vocês demonstram a incompetência de vocês. Várias afirmações sem concatenação do pensamento, só impropérios.
Depois volta a falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral e se diz indignado com o bloqueio das contas do presidente da República no Twitter. Tenta fazer uma explanação sobre a lei eleitoral, o que não consegue, sobre a apuração de votos nos municípios e termina dizendo: aqui a minha indignação sempre está muito retratada em lives aqui. Então eu não falo aqui por curtida, eu falo por indignação mesmo. Que as pessoas entendam o que está sendo feito aqui, como que jogam contra o Brasil e o risco que nós corremos na iminência desse risco de termos uma falha em 2022 para tentarem derrubar o presidente. Quando eu falei que não queremos de maneira alguma uma justiça eleitoral, é porque nós não queremos, não precisa. Um juiz de primeira instância pode decidir se o cara tem impugnado ou não, o candidato foi impugnado. Se ele pode ou não concorrer, não precisa de uma justiça só para isso. Você acha que eu não sei? Não, Barroso, que cada caixinha de urna eletrônica custa R$ 70, R$ 69. Uma caixa de papelão de urna, onde você compra o quilo com R$ 5, quilo de papelão. Você acha que eu não tinha acesso a essas licitações que vocês não colocam em portal nenhum? 9 bilhões. Cretino, você acha que eu não sei por que vocês mantêm esse processo eleitoral? Acha que eu não sei? Acha que eu estou aqui brincando? É claro que na hora certa vai ser apresentado e vai ser apresentado na tribuna do Congresso, lá em veículo oficial, que vai ficar lá nos anais da casa para sempre, para que vocês entendam que vocês não estão lidando com nenhum idiota, com nenhuma idiota, esses milhões de brasileiros que acompanham tanto o presidente quanto a mim e a outros deputados. Ninguém é idiota, ninguém quer refém de vagabundo marginal, não. Ninguém quer ser mais, não. Bom, prossegue. Ele continua com as ofensas pessoais a ministros do Supremo Tribunal Federal, arremata com uma assertiva de que está mandando recado, não ameacei, não, isso é uma vontade que eu tenho. E prossegue com as ofensas. Depois ele faz comentários sobre o que aconteceu no Capitólio, e que eu me abstenho da leitura em razão do relator já ter abordado essas falas, e prossegue, e eu vou me abster também da leitura, porque a cada momento que se lê, as agruras e as ofensas vão recrudescendo. Volto eu. Como se vê de todo esse emaranhado de afirmações, várias vezes sem pé e sem cabeça, há sim muita ofensa, palavrões, conduta que não condiz com o decoro parlamentar, no meu entender, mas, mesmo quando fala de 1964, não faz apologia a golpe de Estado. Tenta dar uma aula de história e volta a insultar ministros dessa corte, afirmando que estão esquecendo da prerrogativa parlamentar e, por isso, estão indo atrás dos políticos. O Ministério Público Federal termina por afirmar que as expressões ultrapassam um mero excesso verbal, concluindo que ele pretendeu apenas hostilizar o Poder Judiciário e, mediante isso, colocar em perigo a reputação do Estado com o fim de favorecer, conforme se expôs na denúncia, interesses próprios. Pois bem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no entendimento de que crime político, para os fins do artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, são os definidos na Lei de Segurança Nacional, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, desde que os fatos se amoldem às disposições gerais. Título 1, artigos 1º e 2º da Lei 7.170, de 83, que dispunha. Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem perigo de lesão. E o artigo 2º, quando o fato estiver previsto como crime no Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão em conta para a aplicação dessa lei a motivação e os objetivos do agente, a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior. Nesse sentido, o plenário desta Corte definiu, por ocasião do julgamento do RC 1468, que só há crime político quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 83, ao qual se integram os do artigo 1º. A materialidade da conduta deve lesar real ou potencialmente ou expor a perigo de lesão à soberania nacional. Relator para o acordo, ministro Maurício Correia. E mais,
Outro precedente, recurso ordinário criminal, penal e processual penal, crime político, material militar privativo das Forças Armadas, artigo 12, parágrafo único da Lei 7170 de 83, tipificação não ocorrência. Agente que, flagrado na posse de armas de fogo e de 2 granadas de mão, pretendia roubar a agência bancária, inexistência de motivação política, bem como de lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ou regime representativo e democrático à Federação ou ao Estado de Direito. Incompetência constitucional da Justiça Federal para processar e julgar a ação, nulidade do processo decretada ab início, recebimento da denúncia por juiz constitucionalmente incompetente, o que não interrompe o curso do prazo prescricional. O Supremo Tribunal Federal, a partir da interpretação sistemática da Lei 7170 de 83, assentou que, para a tipificação do crime contra a segurança nacional, não basta a mera adequação típica da conduta objetivamente considerada à figura descrita no artigo 12 do referido diploma. A ausência à motivação política, bem como a lesão a quaisquer dos bens juridicamente tutelados pela Lei de Segurança Nacional. RC 1472, Tribunal Pleno, relator ministro Dias Toffoli, revisor ministro Luiz Fux, julgado à unanimidade em 25 de maio de 2016. No mesmo sentido, temos o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, para a configuração do crime político, previsto no artigo 12 da Lei 7170 de 83, é necessário, além da motivação e os objetivos políticos do agente, que tenham havido lesão real ou potencial aos bens jurídicos indicados no artigo 1º da citada lei. RC 1470, segunda turma, relator ministro Carlos Veloso, julgado à unanimidade em 12 de março de 2003. No mesmo sentido, RC 1473, relator ministro Luiz Fux. É o que acontece, penso eu, nos presentes autos, onde a própria denúncia narra fatos que entende subsumidos à Lei de Segurança Nacional, totalmente revogada, sob o argumento de que o acusado pretendeu apenas hostilizar o Poder Judiciário e, mediante isso, colocar em perigo a reputação do Estado com o fim de favorecer, conforme se expôs na denúncia, interesses próprios. Como acima descrito, por ser imprescindível para a condenação do acusado por crime definido na Lei de Segurança Nacional e demonstração de que agiu motivado politicamente e não por outros motivos. Diante de todo esse contexto, quero deixar consignado a minha solidariedade com esta Corte diante das aleivosias lançadas contra alguns de seus membros, o que ofende a instituição como um todo, bem como registrar de forma veemente o meu repúdio à ferina e lamentável linguagem utilizada pelo parlamentar federal, ora acusado, que de tão graves podem, a partir da conclusão deste julgamento, provocar uma revisão na jurisprudência desta Corte acerca da imunidade parlamentar em razão dos excessos cometidos pelo parlamentar, ora em julgamento. Todavia, com fulcro nos argumentos retromencionados, com olhos voltados à atual jurisprudência desta Corte, em que, pese a gravidade e a repugnância do conteúdo das falas do acusado, não vislumbra o cometimento de crime, razão pela qual julgo improcedente a denúncia nesse aspecto. Quanto ao artigo 344 do Código Penal, analisa a acusação em relação à apontada prática do delito de coação no curso do processo. Tal delito encontra-se tipificado no artigo 344 do Código Penal, que dispõe usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Pena de reclusão de 1 ano a 4 meses e multa, além da pena correspondente à violência. O crime de coação no curso do processo é formal, ou seja, não exige para sua consumação resultado naturalístico, bastando para sua configuração, sob o aspecto objetivo, a prática de uma das condutas descritas no núcleo do tipo, usar de violência ou grave ameaça contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza ou não algum resultado. Portanto, o tipo descrito tem por objetivo proteger a regularidade da prestação jurisdicional e atuação administrativa do Estado. A conduta nuclear do tipo consiste no uso de violência ou grave ameaça contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Deve estar presente o especial fim de favorecer interesse próprio ou alheio. É elementar do tipo que o processo esteja em curso, porém, para a configuração da conduta típica, não se exige que o resultado pretendido seja alcançado, nem tampouco a referência ao destino do processo. Em relação à expressão grave ameaça, comenta Guilherme de Souza Nucci, no seu Código Penal comentado 21ª edição forense,
abro aspas, é preciso, como o próprio tipo penal exige, ser realmente intensa, de modo a causar potencial aflição à vítima. Como consequência, necessita cercear-se de credibilidade, verossimilhança e eficiência. Cercar-se de credibilidade, verossimilhança e eficiência. Entende-se como uma promessa de causar um mal futuro, possível, verossímil e considerável, capaz de intimidar a vítima, irrelevante, pois, que a vítima efetivamente sinta-se intimidada. Com efeito, da narração dos fatos descritos na exordial acusatória, não se evidencia ameaça capaz de concretamente causar mal presente, quanto mais futuro. As expressões citadas pelo Ministério Público Federal, como de autoria do denunciado, consideradas grave ameaça, pretendeu hostilizar o Poder Judiciário, jogar um ministro dentro da lixeira, retirar o ministro na base da porrada. Nada mais são do que ilações, conjecturas inverossímeis, sem eficiência e credibilidade, incapazes, portanto, de intimidar quem quer que seja, não passando de bravatas. O crime de ameaça é essencial ao tipo do artigo 344. Para sua configuração como crime, a lei exige que a ameaça seja capaz de causar mal injusto e grave, ou seja, há de ser um mal grave, sério e concretizável. O que se vê aqui são bravatas que, de tão absurdas, jamais serão concretizadas. É certo que o que o acusado fez é difícil de acreditar, especialmente partindo da pessoa de um parlamentar federal, de quem se espera um mínimo de postura e respeito. Extrapolou em muito, a toda evidência, os limites do tolerável e sua postura, com a devida vênia, atinge a própria Câmara Federal,